Vamos lá então, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham para que tenha a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Pode se assentar agora, irmãos. Fica à vontade, dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Cadê o glória a Deus da igreja? Bom, como eu havia mencionado, então hoje nós vamos falar sobre um tema atual, necessário que se aborde. É claro que esse tema é muito amplo, e nós vamos trazer uma pequena introdução, despertando o interesse dos irmãos e se aprofundar sobre o assunto. Quando nós falamos de mundanismo, a coisa é um pouquinho complexa quando as pessoas não têm o entendimento do significado do termo mundanismo. Algumas pessoas exageram por não conhecer o significado, por não ter uma definição clara do termo. Elas se tornam extremistas na sua fé. E há outros que é o inverso. Por não ter a compreensão correta sobre o termo, o que significa mundanismo, elas são adeptas de práticas mundanas, sem perceber que aquilo está sendo prejudicial à sua comunhão com Deus. Mas isto é um mal. O mundanismo para a fé cristã, para o relacionamento do servo de Deus com o seu Senhor, é um mal terrível. De nada adianta o título de cristão se a pessoa não demonstra uma vida santa diante de Deus e dos homens. Todo crente precisa separar-se do mundo para viver uma vida totalmente controlada pelo Espírito. Deus é santo e exige de nós santidade. Ser santo é estar separado das concupiscências da vida. Então Satanás, ele luta para que as pessoas não se separem das concupiscências da vida. Porque quando as pessoas não se separam das concupiscências da vida, essas pessoas estão perdendo a santidade. Eu quero aqui, antes de mais nada, fazer um comentário introdutório, dizendo para vocês que a santidade, ela tem um início não em você, não em nós. A santidade, ela começa, ou é um processo, que é realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse processo, a nossa parte é aceitar a atuação de Jesus nas nossas vidas, nos separando do mundo, então, de concupiscências pecaminosas, de atitudes e ações desagradáveis a Deus. Então, preste atenção, vou dizer com simplicidade. No processo de santificação, a parte que cabe ao servo de Deus é aceitar a ação de Deus sobre ele, separando ele das concupiscências pecaminosas. Então, com esta argumentação, já fica claro para você
que a santificação não somos nós que realizamos nas nossas vidas. A santificação é realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E começa lá no momento em que você reconhece Jesus como seu Salvador, quando você se dispõe de todo o coração a fazer a vontade dEle, quando você recebe a libertação do domínio do pecado na sua vida. E tudo isso acontece quando o homem e a mulher crê que Jesus morreu no lugar dele, que Jesus realizou um sacrifício por ele. Quando a pessoa acredita que esse sacrifício que Jesus realizou é em prol da salvação da pessoa, além da remissão dos pecados, da propiciação, que são os processos que Jesus realizou, além disso, Jesus também realiza a santificação. Então, aquele que ainda não está em Cristo Jesus, ele permanece da forma que nasceu, desligado de Deus, e com a sentença do juízo eterno, da perdição eterna. Mas aquele que reconhece que Jesus morreu no seu lugar, que Jesus com o seu sacrifício pagou os seus pecados, ele é liberto por esta fé do domínio do pecado. E também, nesse exato momento que essa pessoa tem essa fé, Jesus separa essa pessoa desse destino eterno de sofrimento, da perdição eterna, e coloca ele entre aqueles que são servos de Deus. Ou seja, a pessoa é separada para uso de Deus, para habitação de Deus. É por isso que o Espírito Santo, ele habita na igreja, que é composta de todos os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus, espalhados pelo mundo afora. Independente de denominação, independente de nacionalidade, independente de raça. Todo aquele que serve o Senhor Jesus e tem essa comunhão com Deus, o Espírito Santo habita nessa pessoa. Então, quando eu digo que Jesus nos separou para uso de Deus, aí está o significado da palavra santo, ou ser santo, que significa ser separado da concupiscência, do mundo de pecado, do sistema pecaminoso mundial, para Deus. Então quem realiza isso é Jesus, e isso é realizado inicialmente quando você reconhece Ele como Salvador. Ele te separou para Deus. Aí entra aquele processo, que é a nossa parte, em permanecer nessa separação que Jesus te separou. Você permanece santificado. De que forma? Não se envolvendo com as concupiscências do mundo, com as concupiscências pecaminosas, com as concupiscências desta vida. A palavra concupiscência significa desejo descontrolado, insaciável pelas práticas pecaminosas. Aquele desejo insaciável que quanto mais a pessoa pratica, mais ele tem vontade de praticar, que são práticas ou ações ou atitudes pecaminosas, desagradáveis a Deus, condenadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa é separada dessas concupiscências da vida pelo nosso Senhor Jesus, cabe àquela pessoa, aquele servo de Deus, permanecer nessa condição. Ele foi separado porque Jesus separou. Agora ele não tem mais que continuar pecando nesse sentido, se envolvendo com essas práticas, se envolvendo com essas concupiscências da vida, pecaminosas. E aí que é a nossa responsabilidade. É por isso que o título da nossa lição é esse: resistindo aos apelos do mundanismo. Por que resistindo? Porque o mundanismo está fazendo um apelo para você se envolver com ele. Então, se ele está fazendo um apelo para nós nos envolvermos novamente no mundanismo, significa que houve um momento em que você foi separado do mundanismo.
E esse momento que você foi separado do mundanismo foi quando você creu que Jesus morreu no seu lugar. Foi Jesus que te separou. Foi Ele que te separou para o uso de Deus, para servo de Deus, para viver para Deus, para ser templo do Espírito Santo. Então, o mundanismo, ele começa a fazer apelos, tentações para você voltar a se envolver com essas concupiscências do mundo. Então, esta argumentação eu quero mostrar para vocês que não é nós que nos santificamos, é Jesus que nos santifica. Nós permanecemos na santificação que Ele nos traz. E nós só se viremos, ou nós nos encontraremos numa condição livre de todas estas tentações, das concupiscências mundanas, quando Jesus voltar e glorificar o seu corpo. Quando for tragada absolutamente a corruptibilidade pela incorruptibilidade. Você não será mais sujeito a se corromper moralmente, porque você estará recebendo um corpo glorificado. Mas isso é um terceiro estágio. Até lá nós estamos então com a condição Estamos com a condição e a responsabilidade de viver essa separação do mundanismo. Cabe a você decidir se você volta a praticar as práticas mundanas que Jesus te separou, as concupiscências da vida pecaminosas, ou se você permanece na condição que Jesus te deu, te colocou, separado delas, livre delas. Elas não têm mais aquele domínio sobre você, elas tentam você. E você agora tem o Espírito Santo que te capacita a resistir a essas concupiscências. Bom, então, de nada adianta, como eu havia dito, o título de cristão, se a pessoa não demonstra uma vida santa. A pessoa pode ter título de cristão, alguém dizer é cristão, ou é evangélico, ou crente, ou protestante, né? Os termos que se tem por aí que atribui à fé cristã. Ela não adianta nada ela ter esse título se ela não tem santidade. Porque a santidade é a separação do mundanismo, daquilo que é pecaminoso, aquilo que é do mundo e não é de Deus. Não é de Deus. Então, aqui no texto que nós lemos, Jesus estava dizendo na sua oração ao Pai, pedindo para que Deus viesse nos guardar do mundanismo, nos guardar do mundo, do sistema pecaminoso. Jesus estava naquela oração que nós lemos ali, pedindo ao Pai, não que nos tirasse desse mundo naquele momento, mas que nos guardasse do mundo pecaminoso, desse sistema pecaminoso, nos protegesse, nos livrasse dessas tentações, nos livrasse dessas práticas de concupiscências da vida. Bom, então o cristão ele precisa viver uma vida separada dessas concupiscências. E nós vamos falar aqui então um pouco sobre a cultura marcada pelo mundanismo. Ou seja, mundialmente, a cultura da sociedade, ou todas as sociedades, ou partes da sociedade, povos, né, são influenciadas e são moldadas pelo mundanismo. Mas antes, nós precisamos entender um pouquinho a respeito do termo cultura. E nós vamos falar então da cultura e os valores mundanos. Segundo os dicionários, cultura é o conjunto das realizações materiais, filosóficas e espirituais de uma sociedade. Então esta é a definição, segundo alguns dicionários, da palavra cultura. É um conjunto, né, de realizações materiais, filosóficas, espirituais da sociedade. Quando falo de conjunto, eu falo de algo que tem diversos itens. Então, é um conjunto, né, de realizações, como eu estou mencionando, né, de práticas ou
realizações materiais, conquistas materiais, filosóficas, espirituais. Porém, esta cultura, ela compõe a visão do mundo de um povo, ou seja, aquilo que um povo, ou uma nação, uma parte da sociedade, ou a sociedade de uma forma geral, entende sobre mundo. É a forma que eles veem o mundo. A cultura, essa forma de compreender a existência das coisas e de se viver em sociedade. A cultura e a cosmovisão de uma sociedade não cristã são opostas aos valores ensinados pela palavra de Deus. Então, a sociedade tem da sua cultura, e essa cultura que não é ponderada, que não é respaldada pelos valores cristãos, automaticamente ela não é agradável aos olhos de Deus. E a cultura da sociedade, de uma forma em geral, ela se opõe a esses valores cristãos, justamente porque ela não está submissa às leis, às vontades, às instruções da palavra de Deus. Então, o cristão deve desistir, ou o cristão deve julgar, avaliar, controlar os valores ensinados pela sociedade de nosso tempo, com os princípios expostos pela palavra de Deus. O cristão ele tem que pegar os valores que ele sabe, que ele aprendeu e recebeu de Deus, e contrastar o que a cultura da sociedade dissemina, ou ensina, ou propaga. Ele tem que constatar, colocar confrontando o outro. Porque nós temos um manual de vida, uma regra de vida, e o nosso manual de vida é a palavra de Deus. Isso significa que aquele que serve a Deus, ele não pode se submeter aos valores do mundo, às práticas do mundo, contra os valores da fé cristã. Então, os valores que nós temos recebidos, que são pautados, fundamentados na palavra de Deus, ele deve ser, na nossa vida, prioridade, como um ponto absoluto. E, ao mesmo tempo, nos obrigando, então, a resistir às práticas pecaminosas do mundo, à cultura mundana que foi influenciada pelas práticas pecaminosas da sociedade. A gente tem que resistir isso, tá bom? Então, a cultura e a queda. Vamos falar um pouquinho sobre, nós estamos falando de cultura, então vamos falar um pouquinho sobre a queda do homem em relação à cultura, como que se deu o processo. O homem é um ser capaz de produzir cultura, né? Isso é natural, é o que nós estamos tentando mostrar agora. Antes da queda, os princípios aprendidos e desenvolvidos pelo homem eram subordinados aos padrões morais, éticos e sociais estabelecidos pelo próprio Deus. Então, antes da queda, antes do pecado, a cultura que o homem desenvolvia era pautada na vontade de Deus. Tinha como regra a vontade de Deus. Bom, era um padrão que tinha como regra conceitos morais, éticos, sociais. Mas as coisas mudam um pouquinho, né, irmãos? Depois, com a queda do homem, a coisa mudou. Portanto, nessa época, a cultura refletia a imagem moral de Deus no homem. Então, a imagem moral, nós somos imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Então, antes do homem pecar, essa imagem e semelhança de Deus, ela era refletida, ela era apresentada no homem através da forma que ele vivia, através da cultura que ele desenvolvia, que era padronizada nos valores éticos, morais, que Deus havia comunicado ao ser humano. Como consequência, a cultura da sociedade, a cultura da época, antes do pecado, aqui o mérito não era só se havia um homem e uma mulher, não é esse o mérito. Mas nós estamos tentando mostrar que culturalmente, antes do pecado entrar no mundo, era algo diferente de hoje. Bom, então antes,
Havia uma cultura totalmente diferente da cultura que nós observamos na sociedade. Vou fazer referência aqui, fazendo menção de alguns versículos. Você tem condições de apanhar sua Bíblia, abrir ela aí em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27? Apanha sua Bíblia, por gentileza. Abre ela no livro de Gênesis, capítulo 1. No versículo 27. Nós vamos ler o versículo 27 até o 31. Diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora nós vamos continuar a leitura, vamos até o versículo 31. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que se dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto em que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã do dia sexto. Então nós estamos aqui fazendo leitura de uma parte do texto que narra a criação, lá no livro de Gênesis. A gente pode observar então que no versículo 31 está bem claro a questão de que Deus viu que tudo era bom. Então, a cultura antes do pecado não era pautada ou tinha as ações ou a sua realização como é hoje após o pecado, após a queda do homem, a introdução do pecado na sociedade, no mundo. Bom, então nós vamos falar um pouquinho também sobre o cuidado com as adaptações culturais, que são aquelas mudanças nas culturas que existem no meio da sociedade, né? A sociedade vai mudando e vai tendo adaptações. Embora sejamos influenciados pela cultura do nosso povo desde o nascimento, a Bíblia adverte-nos do perigo de nos tornarmos amigos do mundo. Então, lá na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, tem uma palavra um pouco forte. Vamos dar uma lidinha lá nesse texto? Na carta de Tiago, está depois de aos Hebreus, e antes da primeira carta de Pedro. No capítulo 4, versículo 4, diz assim, vou adiantar aqui o texto, a leitura. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que interessante e sério. E a palavra adúltero e adúltera não é no sentido literal da infidelidade de um homem com a mulher ou vice-versa. Aqui a palavra foi usada, esse termo foi usado por Tiago como uma figura de linguagem. Ele está usando uma comparação. A questão aqui da fidelidade, ele fala adúltera, a questão da infidelidade que ele quer demonstrar. Só que esta infidelidade é em relação ao Deus e o seu servo, ou seja, a infidelidade do servo de Deus em relação a Deus. Ele está dizendo então que, em outras palavras,
As pessoas que são infiéis a Deus, que são amigas desse sistema pecaminoso, das concupiscências carnais, das concupiscências da vida, aquelas pessoas que são amigas do pecado, aquelas pessoas que não se mantêm na condição que Jesus as colocou, que é de santificadas. Essas pessoas amigas do pecado constituem-se, ou seja, elas se tornam inimigas de Deus. Então não tem como ser amigo do mundo, do sistema pecaminoso, e nós estamos falando aqui de concupiscências. Não tem como um homem ser amigo das concupiscências carnais e amigo de Deus ao mesmo tempo, porque é automático, você vira a face para um e as costas para o outro. É automático, para você ver como que é sério. E lembrando que eu fiz um comentário lá no princípio, dizendo para vocês que muitas pessoas, não compreendendo o significado do termo mundanismo, elas se tornam extremistas. Elas têm um exagero no desejo de se santificar. E muitas dessas pessoas, ainda não compreendendo o termo, elas pensam que são elas que estão se santificando. E como eu demonstrei para vocês, não é isso que acontece. É Deus que nos santifica. Começando com Jesus, quando Ele nos separa do pecado. E depois, o Espírito Santo na sua vida, te direcionando nas suas ações e atitudes, através da palavra de Deus que você aprende, como você agir, como você viver nesse mundo. Então, para o Espírito Santo te dirigir, você precisa aprender a palavra de Deus. Você precisa saber o que é pecado e o que não é pecado. Mas o Espírito Santo fala direto comigo, sim. Mas o Espírito Santo fala direto conosco, usando o evangelho que já foi nos ensinado. O Espírito Santo, ele comunica conosco, não trazendo uma palavra nova, mas a palavra que já foi ministrada. Você precisa entender o que é mundanismo e o que não é mundanismo. E a partir daí, ter essa convicção, essa certeza de que se tornar amigo do mundanismo, você está virando as costas para Deus. Mesmo estando participando de uma comunidade religiosa, mesmo estando fazendo parte de uma congregação, de uma denominação evangélica, cristã, protestante, crente, não importa. Não importa. É o que Tiago está dizendo aqui, onde nós lemos, tá bom? Então, antes do pecado, a cultura social, a cultura, era algo que tinha suas raízes, os seus fundamentos, segundo os padrões éticos, morais da vontade de Deus. O mundo foi criado, nós lemos ali no texto, e Deus olhou e viu que era bom. Era bom. Então, se a cultura é o resultado, das conquistas materiais, filosóficas, espirituais de uma sociedade, de um grupo social, se a cultura é o resultado disso, é o grupo disso, significa então claramente que antes do pecado entrar no mundo, a cultura era completamente diferente dos dias atuais. Hoje a cultura da sociedade, ela é manipulada, ela é influenciada substancialmente pelo pecado, pelo mundanismo, pelas práticas desagradáveis aos olhos de Deus. Bom, o cuidado com as adaptações culturais. Quando nós falamos de cultura, a cultura da sociedade, ela está sempre procurando se adaptar, Nós lemos aí, Tiago capítulo 4, versículo 4. Tem aqui também, na primeira carta de João, está um pouquinho mais para frente, nós lemos em Tiago. Agora, se você folhear a Bíblia, você vai passar pela carta de Pedro, as cartas de Pedro, e vai ali para a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há
concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e há soberba da vida. E não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é importante fazer aqui uma ressalva. Quando o apóstolo João disse que tudo que há no mundo há concupiscência da carne, esse mundo não é literalmente todas as coisas que se faz nessa vida, ou que se possa fazer nessa vida, ou manusear nessa vida. Não nesse sentido. Ele está se referindo ao padrão pecaminoso que as pessoas colocam como regra de vida para elas, e aí moldando a cultura daquela sociedade, onde todas as pessoas começam a aceitar aquele padrão de vida, aquelas práticas, e cada vez mais vão agregando o número de pessoas a viver aquelas práticas. E aí, quando aquela parcela ou aquela sociedade, aquele grupo de pessoas, começa todos a aceitar esse padrão de práticas pecaminosas, eles estão desenvolvendo uma cultura para eles. Eles estão criando uma cultura, e é uma cultura pecaminosa, desagradável aos olhos de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos usar alguns exemplos para simplificar e já vamos estar encerrando por aqui. Bom, então, segundo aqui o apóstolo João, que nós não devemos amar, a questão está no princípio, na questão do amor. Não ameis o mundo. O mundo, mais uma vez eu repito, não é tudo que foi literalmente criado, não. É o sistema pecaminoso, mundano, dessa vida, que não te aproxima de Deus, mas te afasta de Deus, que te faz desagradável aos olhos de Deus. É nesse sentido. Então, continuando aqui, os princípios registrados nas Sagradas Escrituras são absolutos e, portanto, não podem ser submetidos aos caprichos de uma sociedade permissiva. Então nós não podemos ceder os caprichos da sociedade pecaminosa, da cultura pecaminosa que existe no meio da sociedade. A palavra de Deus é regra de vida, é absoluta. Os valores morais, éticos, transmitidos e ensinados pela palavra de Deus, eles têm que ser a nossa base de vida, de atitude de vida. E nós não temos que nos conformar com a sociedade que nós vivemos nela. Nós fazemos parte da sociedade, mas essa sociedade adaptou uma cultura pecaminosa, virou padrão de vida, praticar o que é desagradável a Deus. E nós não devemos nos associar ou ceder a essas práticas. Nós temos que, mesmo fazendo parte da sociedade, não nos adaptarmos à cultura pecaminosa desta sociedade que nós fazemos parte dela. Nós temos que resistir às práticas mundanas. Mesmo que outras pessoas que estejam praticando o mundanismo se intitulam cristãs, servas de Deus. Você não tem que ceder a essas práticas porque a maioria está cedendo. Vou começar a exemplificar agora, falando de mundanismo. Vamos abordar um pouquinho a questão de usos e costumes. Não é porque culturalmente na nossa sociedade se incentiva as vestes ou vestimentas de uma forma sensual, como o padrão para toda a sociedade. Não é porque isso está acontecendo desta forma que o servo de Deus tem que aceitar esse padrão e colocar ele como regra de vida também. Praticar ele também. É padrão hoje, exemplo, as roupas ter um grau de sensualidade. De que forma? Vestes muito apertadinhas, né? Tecidos em que a expressão que se usa pelos profissionais, os estilistas, é dizendo que são tecidos denominados como segunda pele.
É um tecido tão flexível e de repente uma espessura, que ele, quando coloca assim no corpo, é como se ele pregasse, mostrando todas as curvaturazinhas do corpo, como se fosse uma pele mesmo. Ele se molda no corpo. Então, eu estou dando exemplo, estou falando de usos e costumes. Costumes não é doutrina, mas a doutrina e o conhecimento claro da palavra de Deus, o entendimento teológico da vontade de Deus, sempre vai conduzir a igreja aos bons usos e aos bons costumes, nunca aos maus usos e os maus costumes. Porque os bons usos e os bons costumes é o reflexo de uma compreensão clara que a pessoa tem da vontade e da palavra de Deus. Aquilo que eu falei, a pessoa que tem um entendimento claro, ele sabe aonde pode ir e até onde ele não pode, ou ele não pode cruzar, ele não pode passar, ele não pode agir daquela forma. Ele não é extremista. Ele não é uma pessoa que ele mesmo adapta na sua vida práticas que não são apresentadas pela palavra de Deus como sendo pecado, usos e costumes. Mas é o que eu falei, a questão dos bons usos e os bons costumes. Então, nós não temos que aceitar o padrão social que a sociedade culturalmente desenvolve, dizendo como que tem que ser os modelos diversos que o servo de Deus tem que usar. Porque as pessoas que se submetem a esta pressão, elas aceitam o padrão imposto pela sociedade, pela cultura da sociedade, que é pautada em algo desagradável aos olhos de Deus. Bom, padrão de estética. Nós estamos falando de usos e costumes. Padrão de estética, a cultura social influencia muito o uso de adereços, né? Influencia o uso de adereços, uma série de coisas, para que as pessoas venham a tentar mostrar as potencialidades, né, do seu corpo, da sua beleza, potencializar a beleza estética do corpo. É doutrina? Não. Costumes, mas é bom costume ou é um mau costume? É um bom uso ou um mau uso? A sociedade, culturalmente, ela ensina que o padrão é isso. Como resultado, a gente vê aí meninas, jovens, depressivas, porque elas querem alcançar esse padrão de estética, de corpo, fazendo abstinência de alimentos, porque para a sociedade, o padrão de beleza é a mulher magrinha. Agora já não é nem mais a mulher magrinha. Agora é a mulher já que tem, né, a questão dos músculos, né, e não é nem questão de bem-estar físico, não. Eu não estou aqui debatendo contra aqueles que fazem exercícios físicos. Pelo contrário. Estou tentando mostrar que existe um extremo. Mas a cultura da sociedade, ela impõe um padrão. E muitas pessoas tentando alcançar esse padrão estão sofrendo. Porque elas não conseguem. Elas não conseguem. Quantos jovens que tentando se enquadrar o padrão desenvolvido pela cultura da sociedade, para ser aceito lá nos grupos sociais, pelos amigos e tudo, estão fazendo coisas ou tentando fazer coisas que está além da capacidade deles, e como eles não conseguem, estão frustrados, decepcionados, depressivos. E a igreja de Jesus, o servo de Deus, ele não tem que aceitar o padrão cultural mundano da sociedade, para ele fazer parte, para ele viver. Ele tem que viver a santificação que Jesus apresentou para ele, que Jesus o colocou. Amém? Bom, então cuidado com as adaptações culturais. A cultura ela vai se adaptando. Vai se adaptando, né? Embora sejamos influenciados pela cultura do nosso povo desde o nascimento, a Bíblia adverte-nos o perigo de nos tornarmos amigos do mundo. Eu li para vocês. Os princípios registrados nas Sagradas Escrituras são os absolutos e, portanto, não podem ser submetidos aos caprichos de uma sociedade pervertida.
Nós não podemos ceder a esses caprichos. Bom, para nós concluirmos aqui essa parte e darmos continuidade a uma outra oportunidade. O mundanismo na sociedade. Então, na sociedade, o mundanismo está nas leis. Quando eu falo de leis, os projetos de leis, eles regulamentam, a forma de vida das pessoas. Na verdade, eles estabelecem os direitos e os deveres das pessoas para que nós possamos viver em sociedade. Um dos propósitos da lei é regular o relacionamento entre os homens, possibilitando a ordem e o desenvolvimento da sociedade civil. As leis não são maiores do que os homens, mas foram constituídas para que seus direitos e deveres sejam respeitados. Só que uma boa parte das leis são influenciadas justamente pelo sistema pecaminoso. E aí faz parte da cultura. O mundanismo está no meio das leis também. Quantas leis que existem por aí que de uma certa forma divulga, propaga o mundanismo no meio da sociedade? Bom, o mundanismo na educação. A educação secular tem como fundamento o naturalismo, o humanismo, o pluralismo, entre outros ismos, contrários à Bíblia. Então, a educação secular, ela tem uma facilidade muito grande, ela tem um objetivo, que é justamente, é claro, temos ali o desejo de aprender. A educação secular, ela promove ensinamentos, mas ela transmite a cultura, que muitas das vezes, como eu disse, estou tentando mostrar para vocês, é uma cultura desenvolvida como padrão de vida pecaminoso. E a gente, por mais que estejamos aprendendo, nós temos como regra de vida, como orientação de viver aqui nesse mundo, a palavra de Deus. E nós não temos que ceder, então, a essas práticas pecaminosas ou às concupiscências que está no meio da cultura da atualidade. Então, o mundanismo está no meio da sociedade e também na educação, como também na família. Agilizando, no entretenimento. Falar de entretenimento, como eu comecei a falar um pouquinho de cuidado físico, Pessoas que fazem exercício físico visando o bem-estar da saúde, não é só recomendável, é indispensável. É indispensável. Exercícios físicos visando o bem-estar da saúde é indispensável. E a palavra de Deus não condena, ela recomenda. Afinal de contas, o corpo que você está usando, ele pertence a Deus. E cuidar do seu corpo é a responsabilidade de todo cristão. Só que é cuidar do corpo nos padrões éticos, morais que Deus nos traz. Então, fazer exercício físico. E aí, falando de entretenimento, hoje é difícil você ver o entretenimento como algum tempo atrás, com brincadeiras lúdicas, que eram agradáveis, ou que não tinha nenhum problema com relação a errar ou falhar diante da palavra de Deus. Entretenimento hoje, a maioria deles é influenciado pela cultura, o padrão pecaminoso da sociedade. E a maioria das vezes os entretenimentos se desenvolve e vai no seu cume, lá no seu foco, como resultado a bebedice, a prostituição, a violência. O final seria isso. Mas isso não impede o cristão de praticar entretenimento. Não é errado você ter momentos de descontração, de alegria. Isso é recomendável para o seu bem-estar psicológico, mental e físico também. Tá bom? Bom, irmãos, o assunto é vasto e o tempo não nos permite. Nós vamos parar por aqui nesse exato momento e na próxima oportunidade daremos continuidade a esse assunto. Dá uma salva de palmas, engrandecendo e louvando ao nome do nosso Senhor Jesus.